Olá, boa tarde. Sou a aluna Emanuele Reis, do curso de farmácia, 7º semestre. E a atual disciplina é análises bromatológicas, com a professora Ana Maria. E nesse seminário eu vou falar para vocês um pouco da análise da viabilidade econômica da produção de leite a pasto e com suplementos na região dos Campos Gerais, Paraná. Bom, o principal objetivo dessa análise é avaliar a rentabilidade de sistemas de produção de leite à medida em que se diminui a proporção das necessidades nutricionais das vacas atendidas pela suplementação. E vai ser utilizada uma estratégia de comparação. A bacia leiteira da região do ABC, em Campos Gerais do Paraná, ela é muito conhecida por sua eficácia e produtividade em relação à atividade leiteira, tendo características os sistemas de confinamento total e semi-confinamento altamente desenvolvidos. E com isso, considerando que a alimentação com mistura de concentrado seja o principal custo de produção, a maneira de aumentar a rentabilidade do produtor estaria muito relacionado à utilização adequada dos recursos de baixos custos disponíveis, que no caso vai ser a pastagem. Pela maioria dos produtores dessa região vem vivenciando nos últimos anos, eles estão tendo problemas com a adaptação na produção da produção aos preços pagos pelo mercado, principalmente com relação aos custos de produção que sofrem com aumento generalizado em rações, medicamentos, combustíveis, transportes, entre outros. E o conceito-chave seria o pastejo em substituição aos custos com combustíveis, máquinas, equipamentos utilizados para a colheita da forragem. E esse benefício ele é de caráter econômico, com redução enorme nos custos da produção de leite. Além disso, também o investimento em instalações, especialmente aquelas destinadas ao abrigo dos animais e maquinários, são bem menores quando se comparam aos sistemas a pasto com aqueles de confinamento. E como a gente sabe, o leite, em si ele é uma principal fonte de alimento e os seus derivados, que é o queijo, manteiga, entre outros. E ele é rico em vitaminas, sais minerais. Ele é bem primordial. A produção de leite a pasto é um dos sistemas mais econômicos. E a pastagem, ela é a fonte de nutrientes mais econômica em qualquer parte do mundo. Principalmente em países em desenvolvimento. Além do aspecto econômico, a utilização mais racional das pastagens auxilia nas preservações dos recursos renováveis e também permite a produção de leite com as condições muito mais naturais. Por conta disso também a região sul ela é bem privilegiada por conta da sua latitude, permitindo muito a utilização tanto de espécies forrageiras tropicais quanto as de espécies subtropicais, bem como as espécies temperadas também, o que facilita muito a adoção do sistema de produção animal em pastagens durante o decorrer do ano inteiro. Outro privilégio também que a região sul tem são as suas áreas extensas de terra agricultável, onde hoje se concentra boa parte da produção dos grãos do país. Áreas essas que são bem caracterizadas por favorável nível de adoção tecnológica. E como eu disse para vocês que era utilizando a estratégia de comparação, utiliza-se como estratégia de comparação o uso de diferentes níveis de suplementação com dieta total, simulando os níveis de intensificação observados na região dos Campos Gerais do Paraná, onde no maior nível de suplementação os animais impedem dos nutrientes fornecidos pelo pasto. Então,
A região sul, querendo ou não, ela é uma região bem privilegiada. Os métodos utilizados é o método de pastejo. E o método de pastejo foi o de lotação contínua, utilizando como critério o manejo a manutenção de altura da pastagem, com a utilização da técnica de put and take, que significa colocar e pegar. Eu vou já falar para vocês no decorrer do seminário o que significa essa técnica de colocar e pegar. Foram também utilizados 4 animais testes por unidade experimental acima descritos e um número variável de animais reguladores compostos por vacas secas e novilhas, utilizando a forma de manter a altura do pasto desejável em torno de 20 centímetros, sendo desta altura necessária para potencializar a produção do animal. Essa técnica de colocar e pegar, ela é para manter as disponibilidades de forragens uniformes entre os variados tratamentos. Estabelece-se a priori que é os níveis de ofertas de forragem, bem como os de resíduos, quais são colocados, controlando-se o número de animais nos piquetes. Esse tem como objetivo também fornecer alimento constante o ano todo para os animais. Essa técnica utilizada também foi monitorada 2 vezes por semana, a cada 2 semanas, e foram coletadas as amostras individuais por animais. Os dados foram analisados dentro da mesma época separadamente, segundo o delineamento de blocos de acesso, com 4 tratamentos e 3 repetições. As amostras de leites coletadas em recipientes próprios, inclusive, e contendo conservantes de bromopol. E após a coleta, as amostras foram enviadas para o laboratório de Programa de Rebanhos Leiteiros do Paraná, em Curitiba. As amostras de leites foram analisadas para quantificar as porcentagens de gordura e proteína no equipamento de Bentley por leitura de absorção infravermelho. E para a contagem das células somáticas totais, empregou-se o equipamento de modelo Somacult. Eu não sei falar muito bem os nomes, mas por simetria de fluxo. E agora a gente vai ver os resultados da tabela, que para a discussão dos resultados, as variáveis analisadas foram agrupadas em produção de leite, como litros, vaca e o dia. E a quantidade de gordura, que é a gordura, proteína e o percentual de células somáticas. Para o período de inverno de 2004 e o verão de 2004 para 2005. Além dos dados de produção e qualidade de leite, foram analisados também os custos de produção e análise econômica da produção de leite nesse período de 2004 para 2005. Esse período de inverno de 2004, a análise de variância e o teste de comparação não tiveram não tiveram diferenças relevantes estatisticamente falando. Em relação às medidas de produção de leite, do teor de gordura, do teor de proteína e da contagem de células somáticas. Não teve relevância de diferenças estatísticas. E a produção também neste período, principalmente no tratamento 3 e 4, confirmam relatos de Branco e Secato, em que afirmam que a resposta em produção de leite à suplementação se comporta de acordo com a lei de produtividade decrescer, e apesar do aumento da suplementação, não houve também resposta à produção de leite. Já no tratamento 2, em que as vacas receberam 3,78
kg de concentrado por dia, a produção média de leite foi inferior àquela que relataram no alcance da produção de 20,21 kg de leite de vaca no dia, com suplementação de 2,73 diário e em pastagem no verão. A tabela 4 apresenta as medidas de desempenho econômico na atividade leiteira. E o tratamento 1, que foi o que teve destaque, com 20% da suplementação, apresentou margem bruta de 22% superior ao tratamento 4, devido aos menores desembolsos na aquisição do insumo para alimentação. Como eu disse que o tratamento 1 teve destaque, ele apresentou menor custo total por leite, mesmo tendo apresentado menor produção por vaca. Este resultado devido a menor desembolso para alimentação, que afirma que os custos são sensíveis diminuídos quando se consegue manter rebanho produtivo a pasto, utilizando recursos forrageiros naturais. Todos os sistemas que foram apresentados na margem bruta positiva, com sobrevivência garantida no curto prazo, o tratamento 1 apresentou o melhor resultado para a margem bruta, iniciando no menor desembolso do sistema de produção, enquanto o tratamento 4, com 100% de suplementação, apresentou menor margem bruta, com maior desembolso no sistema de produção, principalmente devido aos custos com os concentrados. E o que a gente consegue concluir com tudo isso é que os custos são sensivelmente reduzidos quando se consegue manter o rebanho produtivo à base de pastagem, utilizando os recursos de forrageiros e de boa qualidade. Economicamente, o sistema mais independente da pastagem apresentou melhor resultado. Então, concluindo-se que ele pode permitir maior flexibilidade quanto à inversão dos sistemas de produção, podendo ser intensificado ou desintensificado, dependendo da conjuntura econômica. Então, foi isso. Muito obrigado e é isso.